Irmãos amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Lido o texto, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Meus amados, esse texto retrata para nós que Deus está no trono, que o Cordeiro está com o livro da história nas mãos, e nós não estamos à deriva. Há uma tentativa, perversa até, de tentar destronar Deus, de empurrar Deus para a lateral da história, e até para anular a existência de Deus. Karl Marx, com o seu materialismo dialético, afirmou que Deus é apenas uma criação e invenção do homem. Ele tentou expulsar Deus da história. Depois, Sigmund Freud, pai da psicanálise, tentou eliminar Deus do nosso inconsciente, varrendo da nossa mente. Depois veio Charles Darwin, tentando eliminar Deus da ciência. Também veio Nietzsche, dizendo que Deus morreu. Dostoiévski disse que se Deus não existe, então não tem referência de nada. Tudo é possível. Vem Richard Dawkins, o patrono dos ateus, e diz que Deus é um delírio. Mas na verdade, Deus está no trono, o Cordeiro está com o livro da história nas mãos, e a história não está à deriva.
Daniel 11:32 diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. E Jó 42, versículo 2, Jó diz que Deus tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então eu gostaria que hoje nós olhássemos para esse texto, para perceber que a história não é cíclica como pensavam os gregos. A história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo, sem rumo, ou aceleradamente rumo ao desastre. A história caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. E Deus está no trono. E o Cordeiro está com o livro da história nas mãos. A história, portanto, faz sentido. Quando hoje nos reunimos aqui para comemorar os 165 anos da nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil, o sentimento do nosso coração, primeiramente, é de gratidão. Segundo, é reconhecer o cuidado e a soberania de Deus. Porque o nosso missionário pioneiro vem para cá em tempos de avivamento na sua pátria. Um avivamento extraordinário varreu a sua nação, nos idos de 1857 a 1859. E ele vem para o Brasil sob a égide desse avivamento. Ele vem com o seu coração ardendo por esta chama. Ele vem debaixo desse signo do avivamento. E aqui viveu entre nós apenas 8 anos. Com 26 anos ele veio, com 34 anos ele morre em São Paulo. Mas deixou uma semente. E essa semente nasceu, cresceu, floresceu, frutificou. E a maioria de nós, talvez, que está aqui hoje, é fruto deste ministério. Louvado seja Deus por isso. Mas hoje eu não quero falar da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é apenas um ramo desta igreja maior, que é a única igreja verdadeira, que não é a presbiteriana, não é a batista, não é a metodista, não é a assembleiana, não é a comunidade A, B, C ou D. A única igreja é aquela lavada no sangue do Cordeiro. É aquela que não tem uma placa que a distingue, porque ela está entre todas as denominações. Ela é composta de todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, que foram regenerados pelo Espírito Santo, que foram selados pelo Espírito Santo, cujo nome está escrito no livro da vida. Esta é a igreja, a noiva do Cordeiro, que Jesus voltará em glória para buscar. Hoje eu quero tratar com vocês exatamente desta visão de Deus sendo soberano e estando no trono, porque é assim que nós observamos o texto. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. E para entender isso, é preciso olhar para o verso 4, porque o tempo é difícil, a hora é amarga, e esse primeiro século, porque João escreve no final do primeiro século, foi todo turbulento. Turbulento desde César Augusto, que governa do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Turbulenta a história no período do seu sucessor, Tibério César, que governou de 14 a 37. Turbulenta no governo de Calígula, de 37 a 41. Turbulenta no governo de Cláudio, de 41 a 54. Turbulenta no governo de Nero, de 54 a 68. Mais turbulenta ainda nos tempos de Vespasiano, período em que Jerusalém cai nas mãos dos romanos, que se inaugura o Coliseu Romano, aquele anfiteatro da morte. Turbulento no período de Tito Flávio, que governa de 79 a 81. Muito turbulento no período de Domiciano, que governa de 81 a 96, quando esse livro foi escrito, o livro de Apocalipse. João está banido numa ilha,
numa colônia penal, aquela ilha do Mar Egeu, quando todos os apóstolos estavam mortos, a igreja massacrada, os crentes queimados vivos, crucificados, jogados às feras, e João, o sobrevivente do grupo apostólico, está banido, isolado, solitário, para morrer na velhice, como que num campo de concentração, de solidão. Foi quando então ele recebe uma ordem: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. E quando ele sobe, ele vê um trono, e ele não ousa descrever quem está no trono, apenas descreve-o com o reflexo e a beleza das pedras preciosas, mais puras, mais nobres, mais caras. E tudo está ao redor desse trono. O universo gira em redor desse trono. Esse trono é o centro do universo. Aquele que está sentado nesse trono é o Todo-Poderoso. Para vocês terem uma ideia, a palavra trono aparece no Novo Testamento 67 vezes. 47 vezes só em Apocalipse. 12 vezes só no capítulo 4. O universo é o centro do universo. É o Criador, é o Salvador, é aquele que é santo, santo, santo. E na mão dele está o livro da história. É isso que o verso 1 nos informa. Dizendo que o livro está escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Em outras palavras, esse livro está completo. Não tem nota de rodapé, não tem adendo a ser acrescentado nele. Ele está completo, porque a história está nas mãos de Deus. E quem conduz a história é Deus. É Ele quem levanta reinos, Ele quem abate reinos, Ele quem levanta reis, Ele quem apeia reis do poder, Ele é quem dá vida, Ele é quem tira a vida, Ele quem enriquece, Ele quem empobrece, Ele quem exalta, Ele quem rebaixa. Ele é Deus e Ele está no trono. Louvado seja o seu nome. Mas notem comigo que no verso 2 nós entramos agora no assunto do capítulo 5, porque há um digno que é procurado. E a pergunta é: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Agora, o primeiro ponto é o digno procurado. Quem é digno? Não é apenas quem é forte, não é apenas quem é poderoso, não é apenas quem é capaz, é quem é digno. E esta pergunta é intrigante, porque quem vai dar sentido à história? Quem vai abrir o cadeado da história? Quem vai desenrolar a história? Para onde a história vai caminhar? E esse digno é procurado, versículo 3, no céu. Esse digno é procurado na terra. Esse digno é procurado debaixo da terra. E o resultado desta exaustiva pesquisa, entre os seres angelicais, entre os homens mais poderosos, entre os seres humanos caídos, os seres angelicais caídos, ninguém foi encontrado digno. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O resultado, meus amados irmãos, desta busca é a impotência humana plena para desvendar o futuro, conforme o versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Eu chamo a sua atenção que aqui é uma grande decepção. E a decepção mais profunda do ser humano é expressa no choro de João. É o choro do desespero. É o choro das perguntas sem respostas, dos questionamentos sem elucidação, de um homem olhar para cá, para lá e não encontrar uma saída, nem na filosofia, nem nas ideologias, nem nos grandes pensadores e filósofos, ou sociólogos, ou antropólogos, os grandes religiosos, os grandes governantes.
As figuras mais ricas, ou mais importantes, ou mais conhecidas, ou mais famosas, ou mais poderosas da história, ninguém, absolutamente ninguém, consegue resolver o grande enigma da história. Só resta a João chorar. Mas notem comigo que o segundo ponto desse texto, primeiro é o digno procurado, o segundo ponto é o digno encontrado. Versículos 5 a 7. Você pode ler comigo esses 3 versos? Vamos juntos? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, há consolo para nós. Não chores. Não chores. A história não está à deriva. Segundo ponto, a solução da história está neste que toma o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, com dignidade, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Em outras palavras, o livro da história, do universo, das nações, da humanidade, da igreja, da sua vida, esse livro está nas mãos de Jesus. Agora notem, comigo por gentileza, o versículo 5. Quem é este? E a resposta, ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Vocês vão para o Antigo Testamento e vão ler nas profecias, que dos filhos de Jacó, um deles era Judá, o 4º filho. E de Judá deveria proceder o rei. Era a tribo dos reis. O Messias procederia da tribo de Judá, e ele é chamado o leão da tribo de Judá. Mas dessa tribo, haveria um rei que haveria de marcar a história, e esse rei é Davi. E o Messias deveria ser chamado filho de Davi. Vocês se lembram que Davi, certa feita, teve um desejo e um plano: construir uma casa para Deus em Jerusalém. Ele fez os planos, mas Deus disse: não, você não vai me construir uma casa. Eu vou construir uma casa para você. Seu filho vai construir a casa, mas eu vou construir uma casa para você. E Deus está falando não de uma casa física, mas de um reino, dizendo que dele procederia o rei, que haveria de reinar para sempre, cujo reinado jamais teria fim, cujo trono jamais passaria. Então Jesus é a raiz de Davi, assim como é o leão da tribo de Judá. Ele é o prometido de Deus, ele é o Messias de Deus. Agora vejam vocês, que o texto vai nos informar, no versículo de número 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé. Veja você a posição dele, ele está de pé. Você vai entender aqui a marca dele: um cordeiro como tendo sido morto, porque ele se apresenta para João lá no começo, no capítulo 1, não temas, João, eu sou o primeiro e o último, eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Então ele está com a aparência de morto, mas ele está vivo pelos séculos dos séculos. E agora notem mais, ele tinha 7 chifres, 7 olhos, 7 espíritos. O que significa isso? A palavra chifre significa poder. 7 é o número da perfeição. 7 chifres significa onipotente. 7 olhos do discernimento, ele é onisciente. 7 espíritos, ele está em toda parte, ele é onipresente.
Então essa descrição do Cordeiro revela para nós a grandeza dos seus atributos excelentes, incomunicáveis. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é poderoso, Ele é digno para abrir o livro e desatar os seus selos. Agora você pode perguntar, se Jesus é isso e Ele é, quais são as implicações para nós desse fato de Jesus ser o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, e Ele é onipotente, e Ele é onisciente, e Ele é onipresente. João vai descrever. Primeiro, por causa disso você e eu podemos orar com confiança. Olha comigo, por gentileza, o versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Preste atenção nisso. Essas taças recolhem as orações dos santos. É um símbolo. E significa que nenhuma oração que você fez, ainda que você não tenha obtido a resposta ainda, foi desperdiçada. Essas orações estão sendo recolhidas. E você está orando. E você pode orar. Porque esse Deus ouve. Esse Deus atende. Esse Deus age em resposta à sua oração. A segunda consequência, amados irmãos, é que o fato de Cristo ser quem Ele é e fazer o que Ele fez, dá-nos a garantia de uma evangelização eficaz. Olha o verso 9 comigo. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdócio e reinarão sobre a terra. O que significa isso? Representa para nós que a morte de Cristo, irmãos, não foi uma morte martírica. Morreu como um mártir. Morreu por uma causa. Ele sucumbiu ao poder de Roma, ele sucumbiu à traição do Sinédrio, ou ele sucumbiu ao poder dos soldados romanos? Não, 1000 vezes não. A morte dele foi vicária, ou em outras palavras, substitutiva. Ele não morreu para possibilitar a compra, ele morreu para comprar. Quando você e eu nos rendemos a Cristo, passamos a compreender um fato. Eu me rendi a Ele, porque foi Ele quem agiu em mim. Foi Ele quem me atraiu. Foi Ele quem me conquistou. Eu estava perdido e Ele me achou. Eu estava morto e Ele me deu vida. Aliás, eu só cheguei a Ele porque, na verdade, Ele me comprou. E me comprou com o seu sangue. E comprou a você. E comprou aqueles que procedem de toda a tribo, raça, povo, língua e nação. Então isso é extremamente glorioso, porque Ele morreu, diz a Bíblia, pelos nossos pecados. Ele morreu para nos comprar para Deus com o seu sangue. O seu sacrifício foi completo, perfeito, cabal. E desta maneira é que você e eu pertencemos à sua igreja. Mas notem mais comigo, versículo 10, o fato de que agora nós pudéssemos ter uma posição da mais alta distinção espiritual. Nós fomos constituídos reino e sacerdotes. Aqui é um ponto importante, que você nunca vai encontrar no Velho Testamento, a não ser na figura de Melquisedeque, que era tipo de Cristo, nenhum rei que fosse sacerdote, ou nenhum sacerdote que fosse rei. Quem era sacerdote, não podia ser rei. Quem era rei, não podia ser sacerdote.
Mas Zacarias diz que Jesus, o Messias, viria e ocuparia essa dupla função. Ele viria como rei e ele viria como sacerdote. Ele é o rei dos reis, ele é o sumo sacerdote. E agora você e eu ocupamos essas duas gloriosas funções. Você é rei e você é sacerdote. Você foi constituído reino e você foi constituído sacerdote. Que privilégio você e eu temos. Bendito seja Deus. Mas mais do que isso, você pode e deve dedicar tudo que você é e tudo que você tem a Ele. Olha comigo, por gentileza, o que está escrito no versículo 12. Proclamando em grande voz. No versículo 11 diz: ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digne ao Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e louvor. Ou seja, tudo que o homem tem de mais excelente, de mais nobre, de mais belo, de mais rico, de mais significativo, deve ser tudo dedicado a Ele. Você vai tirar a coroa da sua cabeça, depositá-la aos pés dele. Só Ele é digno de receber todas essas coisas. Mas eu gostaria de concluir então, meus amados irmãos, com o último ponto. Primeiro, digno, procurado. Segundo, digno, encontrado. Terceiro, o digno, adorado. Versículos 8 a 14 retratam que esse digno está sendo adorado. E adorado primeiramente por quem Ele é. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. E Ele é o Cordeiro que foi morto. Mas Ele está vivo. E Ele está de pé. E Ele está no trono. Segundo, Ele é adorado por onde Ele está. Ele está, no versículo 6, no meio do trono. E significa que Ele está no comando, no controle. Eu fico imaginando as tentativas do ser humano de tentar zombar dele, de escarnecer dele. Fui informado há poucos dias de que lá numa cidade do Rio Grande do Sul, acho que Gravataí, salvo o melhor juízo, está sendo levantado um altar a Satanás. E as pessoas querem afrontar a Jesus. Vocês viram na abertura das Olimpíadas uma paródia da Santa Ceia, e aquilo só tinha um propósito: escarnecer de Jesus. As pessoas não conseguem se livrar de Jesus. É assim mesmo, Ele é amado por uns e odiado por outros. Ele é adorado por uns e Ele é rechaçado por outros. Mas sabe por que as pessoas odeiam Jesus? É porque Ele está vivo. Ninguém odeia os faraós do Egito. Ninguém odeia os Césares de Roma. Mas Jesus está vivo e está no trono. E diz o livro de Salmos, capítulo 2, que lá do céu Ele olha essas bobeiras todas da humanidade e ri. E ri. Porque ninguém pode colocar Jesus em risco, ninguém pode colocar Jesus na contraparede, ninguém pode ameaçar Jesus, ninguém pode derrotar Jesus. Ele está no trono e Ele reina. E o seu reino jamais passará. Bendito seja o seu nome. Mas em terceiro lugar, Ele é adorado por aquilo que Ele fez. Ele foi morto. Ele comprou com o seu sangue os que procedem de toda a raça, povo, língua, tribo e nação. E Ele nos constituiu reis e sacerdotes. A conclusão desse texto, vocês podem perceber comigo, no versículo 13, que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, aqui é um louvor cósmico.
Aqui é a recuperação, a restauração, não só da igreja glorificada, mas novos céus e nova terra. Tudo que existe está entrando neste grande, triunfante cântico de louvor e de adoração, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O universo vai se dobrar. Todos vão se dobrar, todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E não poderia ser de outra maneira, senão ouvir um amém sonoro dos seres angelicais. E não poderia ser outra coisa, outra atitude, os 24 anciãos que representam a igreja, se prostram e adoram. Isso é o que nós viemos fazer nesta noite. Prostrarmos-nos diante do Rei dos Reis e adorarmos a Ele, porque só Ele é digno. Que Deus nos ajude a viver de tal maneira que a nossa vida exalte aquele que é a razão da nossa vida. Eu quero conclamar você agora a fazermos o mesmo que a igreja triunfante está fazendo, que a igreja triunfante ensina a igreja militante. A igreja que seremos ensina a igreja que somos. Se aquela igreja se prostrou e adorou, é isso que eu convoco você a fazer agora. Nós vamos nos ajoelhar, nós vamos nos prostrar diante de Jesus, o Rei dos Reis, para adorá-lo nesta noite. Se você pode fazer isso, faça isso diante daquele que é digno. Ó Deus, nós te exaltamos, porque não há outro Deus além de ti, não há Deus como tu. Tu és Deus de eternidade a eternidade, tu és autoexistente, tu és infinito, tu és imenso, tu és eterno, tu és imutável, tu és onipotente, tu és onisciente, tu és onipresente, tu és transcendente, tu és soberano, tu és justo, tu és verdadeiro, tu és santo, tu és puro, tu és fiel, tu és a razão da nossa vida, tu és o nosso Criador, tu és o nosso Redentor, tu és o nosso protetor, tu és o nosso Consolador. Bendito é o teu nome. Nós nos prostramos diante do Cordeiro, nós nos prostramos diante do Pai, nós nos prostramos diante do Espírito Santo, nós nos prostramos diante de Ti, ó Deus excelso, Deus trino, Deus bendito, e dedicamos a Ti a nossa vida, o nosso coração. Rendemos-te graças porque somos a igreja lavada, comprada no sangue do Cordeiro. E ajuda-nos a entender que agora podemos falar contigo em oração. Ajuda-nos a entender que agora podemos proclamar este nome, que é sobre todo nome, anunciando aos quatro cantos desta terra o Evangelho. Ajuda-nos a consagrar a Ti tudo que somos e temos. Ajuda-nos a viver para o louvor da Tua glória. Bendito é o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que é a nossa vida, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa paz, o nosso tesouro, a nossa riqueza, o deleite da nossa alma. É em nome de Jesus que nós te adoramos. Aleluia. Amém e amém.